6 alimentos que são muito vendidos como saudáveis, mas na verdade podem prejudicar a sua saúde intestinal. Esse é o tema da nossa aula semanal, que a gente se encontra aqui sempre para falar sobre saúde da mulher, sobre emagrecimento sem dietas, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro quero me apresentar, então para quem tá aqui a primeira vez, eu sou a Maia, sou nutricionista, tudo bem com vocês? Tá bem, gurias? Então essa aula aqui é a nossa aula semanal, tá? Toda semana eu venho aqui, um dia da semana, a gente geralmente faz na segunda-feira, mas eu vim aqui pra gente falar então sobre esse tema, tá? E assim, por que eu escolhi esse tema? Como eu falei no começo, porque são alimentos que são vendidos como saudáveis, muitas mulheres acabam consumindo eles, comprando, até pagando caro, tá? Porque não são alimentos baratos e acabam se enganando. Então acabam comprando alimentos caros que estão prejudicando aí a saúde de vocês. Depois do nosso evento que a gente fez, eu comecei a receber muitas mensagens de vocês. Por quê? Porque lá vocês conseguiram entender, assim, que o processo de emagrecimento, ele vai muito além, gurias, do que simplesmente restringir calorias. Como muitas imaginam que seja, que simplesmente você vai precisar reduzir, cortar calorias para você emagrecer. O que a gente começou a aprender? Que a primeira coisa que a gente faz quando alguém quer emagrecer é começar a cuidar de dentro para fora. Então, cuidar da saúde intestinal, ver como que pode, por exemplo, ser feito alguns ajustes na alimentação. Você não vai precisar sair cortando todos os alimentos, mas ter atenção àquilo que você está comendo. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma mulher que falava assim: eu posso comer arroz branco para emagrecer? Por que ela me pergunta isso? Porque é amplamente divulgado por aí que não se pode comer arroz branco no processo de emagrecimento, que tem que cortar uma série de alimentos que são alimentos saudáveis, e aí no lugar desses alimentos na mesa de vocês, ali até no prato de vocês, entram alimentos mais caros, que são esses aqui que eu vou falar hoje, e que não são alimentos ali realmente saudáveis, alimentos mais naturais, como o arroz branco, tá? Inclusive aqui já respondendo, eu respondi ali também a seguidora no story, mas pode comer arroz branco durante o processo de emagrecimento. Não vai ser o arroz branco que vai atrapalhar o emagrecimento de ninguém. Pelo amor de Deus, tá? Assim, acho que a gente tem que desmistificar isso para vocês entenderem, assim, que o processo de emagrecimento, ele vai muito além, gurias, tá? Do que vocês cortarem carboidratos. Pelo amor de Deus, ninguém precisa cortar carboidrato aqui para emagrecer. Eu falo bastante sobre isso, tá? Então, quem tá aqui comigo, vou aproveitar para pedir para vocês compartilharem aqui a live. Aqui tem um aviãozinho. Compartilha essa live aqui com 3 mulheres, pode ser com a mãe, com a tia, com uma amiga que depois pode assistir esse conteúdo aqui e ser beneficiada também, tá? Ela vai também, se você compartilhar com a sua mãe ou com alguém próximo da sua família, alguém que precisa melhorar os hábitos. Eu recebo aqui mensagens falando isso: Maia, eu mandei pra minha mãe, ela assistiu, já melhorou alguma coisa ali na alimentação. Então essa é a ideia desses encontros, tá? É claro que eu não consigo aprofundar, assim, o quanto eu gostaria, porque a gente tem aqui geralmente 1 hora, mas eu sempre trago muito conteúdo de valor aqui e geralmente são dúvidas de vocês. Então as dúvidas vocês podem deixar aqui pra mim, que eu sempre tô de olho, sempre tô printando, tá bom? Então, assim, por que é tão importante, gurias, a gente ter esse cuidado com esses alimentos que eu vou falar aqui, tá? Primeira coisa, como a gente conversou, a questão da saúde intestinal, ela é muito importante, tá? Durante o processo de emagrecimento. Por quê? Porque o intestino de vocês, gurias, é a chave para vocês conseguirem emagrecer, para vocês melhorarem aqueles sinais que a gente aprendeu também semana passada. Quais são os sinais? Constipação. Quem tem muita dificuldade também, por exemplo, ali de ter uma rotina de sono satisfatória, para quem tá sempre doente, para quem sofre com candidias de repetição, tá sempre se sentindo cansada, tudo isso, tá? Se a gente for analisar assim individualmente, você pode ter certeza que está relacionado ao intestino, né? Que por sua vez vai estar relacionado à nutrição. A nutrição, ela tem um poder, um papel central, assim, na saúde de qualquer pessoa, na saúde de qualquer mulher. Então é importante que vocês façam isso, tá? Então, a gente falar aqui, quando ter atenção nesses alimentos, por que eu falo isso pra vocês? Porque assim, todo o trabalho que eu faço aqui é muito relacionado em modulação intestinal. O que é uma modulação intestinal, gurias? É mudança de hábitos, assim, tá? Pra melhorar a saúde do intestino de vocês. Dessa maneira, a gente vai fazendo alguns estímulos, tá? Para equilibrar, por exemplo, tanto as porções que vocês consomem, quanto o que vocês ingerem. Então, assim, se vocês estão ingerindo muitas toxinas, se vocês estão ingerindo muitos alimentos industrializados, como esses que eu vou falar aqui, ou alimentos vendidos como in natura, alimentos naturais, mas que têm produtos industrializados ali, aditivos químicos, vocês estão prejudicando um monte essa saúde intestinal de vocês. Então, se você é aquela mulher
é que, como muitas me falam aqui, e eu recebi da última semana pra cá diversos relatos de vocês, assim, me falando que tem queda de cabelo, essa própria questão, assim, né, gurias, de não conseguir ir ao banheiro todos os dias, né? Eu sempre peço que vocês se questionem sobre isso, assim. Gurias, não é normal vocês estarem 3 dias sem ir ao banheiro, 4 dias sem ir ao banheiro, tá? Fazer cocô, realmente fazer essa liberação ali. Então, eu queria que vocês prestassem, façam essa autopercepção. Eu até fiz um vídeo aqui no Instagram, falando sobre isso, assim, de muitas pacientes que chegam pra mim querendo emagrecer, quando a gente vai conversar, ela tá vários dias sem ir ao banheiro, ela tem diversos sinais e sintomas ali, de um problema intestinal, que muitas vezes é por autoconsumo desses alimentos que eu vou falar aqui, tá? Então, assim, vamos começar entendendo por que, tá? Que é importante vocês evitarem consumir esses alimentos. Ah, mas eu não posso consumir nunca. Não é que você não possa consumir nunca, tá? Mas a ideia é que você consuma. Se você consome toda semana, ou quase todos os dias um desse, é uma listinha aqui, tá? De 6 alimentos. Veja se você consome um deles todos os dias. Se você consome todos os dias um deles, já é um sinal de alerta piscando ali que você tá colocando uma carga grande de toxina pro seu corpo, que você tá, de repente, colocando muito açúcar no seu intestino, e é isso que tá dificultando você ir ao banheiro, que tá dificultando você dormir bem à noite, você emagrecer. Porque outra pergunta que eu sempre recebo aqui, eu como saudável, eu como tudo saudável, mas eu não consigo emagrecer. Por que isso acontece? A gente vai falar sobre isso aqui. Eu conversei com vocês no nosso evento, assim, claro que eu só vou pincelar aqui, né, gurias, mas o nosso intestino, ele possui 7 funções. E 7 funções-chave, assim, que estão relacionadas, por exemplo, com a imunidade de vocês, estão relacionadas com a absorção de nutrientes. Então, eu vejo que muitas querem suplementar. Querem suplementar todos os suplementos que viram lá na farmácia, viram que é bom, viram alguém falando aqui na internet. Só que antes de querer suplementar, você precisa saber como é que está a absorção dos nutrientes no seu corpo. E não adianta você querer só colocar para dentro um monte de nutrientes sem saber como é que está a absorção. Como é que você sabe como é que está a absorção? Justamente se você não tem esses sinais que eu falei anteriormente. Então, se você tem um intestino que funciona, se você dorme à noite, se você consegue perder peso ali com uma certa tranquilidade, claro, dentro de uma alimentação saudável, né? Se a sua pele, como é que tá a sua pele, o cabelo não tá caindo, tudo isso está relacionado se você tá absorvendo os nutrientes que você consome, porque não adianta só ingerir aqueles nutrientes, é preciso absorver, e para absorver o seu intestino tem que estar saudável, tá? A questão também da imunidade, então adoecer o tempo todo, tá sempre doente, isso também tá relacionado com a saúde intestinal de vocês, tá? Eu sempre toco nesse ponto, por quê? Porque aqui a grande maioria das mulheres buscam esse emagrecimento, muitas estão aqui também para manter esse processo, assim, tanto que a gente faz essas aulas aqui no início da semana, para já dar aquela motivação, assim, para vocês conseguirem voltar mais tranquilas para a semana, sabendo que, de repente, comer um pouco a mais, ou comer algum alimento que não é tão saudável, não tem problema, desde que você saiba o caminho, que você saiba retomar, assim. E esses alimentos que eu vou falar aqui, gurias, não é pra fazer terrorismo, eu quero deixar isso muito claro, eu não quero fazer terrorismo, que são alimentos do mal, alguma coisa assim, não. Eu só quero trazer pra vocês o conhecimento, né, pra que vocês entendam o que são de fato esses alimentos, tá? Porque muitas vezes tá lá na prateleira do mercado esse alimento vendido como saudável, que é muito mais caro que um que é muito mais barato, que você vai economizar e que ainda vai ser mais saudável pra você, tá? Então a gente vai começando aqui, gurias, falando sobre esses alimentos, tá? E o primeiro que eu quero tocar num ponto, assim, que foi um alimento, e por que eu trago ele como primeiro aqui? Porque a única vez, na verdade, o motivo que me levou para nutrição, eu já contei aqui para vocês, mas para quem tá aqui a primeira vez, o que me fez escolher a faculdade de nutrição, gurias, foi quando eu precisei ir numa nutricionista. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer nutrição, tá? Mas foi quando eu quis melhorar os meus hábitos. Eu já falei pra vocês que eu sofria com todos os problemas que eu sempre pontuo aqui também, constipação, candidíase de repetição. Eu tinha uma saúde, assim, e eu era uma mulher muito mais jovem do que hoje, e a minha saúde era muito pior, assim, é absurdo isso. Então eu sempre gosto de falar também que a idade, ela é só um número, assim, porque se você vem se cuidando, se você entende aonde você tá errando, você pode ter muito mais saúde sendo mais velha do que quando você era mais jovem, e isso aconteceu muito comigo, assim. Então eu fui numa nutricionista, né, e aí quando eu cheguei lá, eu me lembro que ela me deu, assim, um acompanhamento ali, e eu já vinha estudando um pouco, então eu já sabia um pouco o que eram alimentos saudáveis, o que não eram, porque eu queria realmente melhorar minha alimentação e queria me livrar daqueles sinais, queria minha saúde ali, sabe? Queria viver bem.
E aí eu lembro que ela me fez uma dieta pronta ali, sabe? Totalmente pronta, não foi algo individualizado pra mim e tal. E eu me lembro que, assim, tinha mais de 2 vezes, tá? No dia, o tal desse alimento que vai ser o primeiro que eu vou começar aqui com vocês, que é o peito de peru, tá? Então, o peito de peru, gurias, o que acontece, assim? Eu vejo que em muitas dietas, e eu recebo muitas mensagens aqui, eu recebo centenas de mensagens aqui de vocês na caixinha de perguntas, direct também, e sempre me falam isso, assim, tô voltando da Nutri e aconteceu aquela mesma história que aconteceu contigo. Ela me indicou peito de peru. Outro alimento que eu vou falar aqui, que acho que tá nessa lista também, é que são tantos alimentos, gurias, vendidos como saudáveis, que é uma lista, assim, ó. Eu posso fazer a parte 2 aqui pra vocês, tá? Mas essa parte 1 aqui, vamos começar com os campeões aí, que são vendidos como saudáveis, tá? E eu lembro que quando ela me indicou esse peito de peru, eu já sabia que ele era um alimento embutido, né? Então, o que é um alimento embutido, gurias? É um alimento que a indústria coloca muito produto químico para ele durar mais tempo. Então, eu já falei isso aqui também, mas vocês sabiam que quando a gente vai analisar esses produtos, ele nem é um alimento, tá? O peito de peru, a gente nem considera um alimento quando a gente fala em nutrição. Ele é um produto alimentício. Ele tem tanto produto químico, gurias, que quando chega no intestino de vocês, é quase que uma bomba ali de produto químico. Se você consome, como ela tinha me mandado na dieta, 2 vezes por dia, é muita coisa, tá? E às vezes até farinha tem nesses embutidos. Nos outros, no próprio peito de peru pode ter também, porque eles colocam ali uns compostos que você nem imagina que tem, tá? Então tem que ter muito cuidado. Eu gosto muito de falar, assim, pra quem consome peito de peru, começa a reduzir, tá? Principalmente se você come todo dia, se você tirar, assim você vai estranhar muito, mas vai reduzindo, porque ele é um embutido. O que é um embutido? O que a gente tem hoje de comprovação científica sobre os embutidos, tá? A Organização Mundial de Saúde, gurias, já há alguns anos, tá? Ela emitiu um relatório baseado em uma revisão sistemática com mais de 700 artigos, tá? Onde ela foi categórica e ela colocou os embutidos, que dentro dos embutidos estão o peito de peru, tá? Como bacon, salsicha, linguiça, como alimentos que estão relacionados ao câncer. Então, eles estão relacionados ao desenvolvimento do câncer, assim como o cigarro. Então, eles colocaram num grupo ali, eles chamaram de alimentos carcinogênicos, né? Que são alimentos que estão relacionados ao desenvolvimento dessa doença. E eles colocaram ali o cigarro, que a gente já tem essa comprovação, e os embutidos. Então, vocês vejam como é preocupante isso. E antigamente, gurias, o cigarro, ele era vendido aí como algo assim, as pessoas fumavam nas propagandas, né? Vocês lembram disso? Assim, as mães, as avós talvez lembrem disso, isso era algo vendido. Assim como hoje, a gente ainda vê, tá? Muitas pessoas fazendo propaganda na TV, no horário nobre, comendo um sanduíche desses aí que tem um embutido gigantesco ali. Se não é bacon, é presunto, é peito de peru, e é algo que a gente já tem comprovação que está relacionado sim a doenças. Então, uma doença como o câncer, que a gente sabe hoje, né, o tamanho disso, o quanto que isso é uma questão de saúde pública. Então, como nutricionista, assim, é algo que eu sempre vou bater na tecla com vocês, tá? Vai muito além, assim, de qualquer questão de gosto e tal, mas é uma questão realmente, assim, de promoção de saúde. Então, se você consome todo dia, começa a diminuir. E aí eu recebo essa mensagem também, mas eu como todo dia e não sinto nada quando eu como ele, né? Mas aí eu vou conversar com a pessoa e ela tem um monte de sinal e sintoma de inflamação, de um corpo inflamado. É por causa que ela come muitos alimentos ali que tem um teor realmente de causar inflamação. E o embutido, a gente já tem evidência. Eu sempre trago aqui alimentos que a gente tem evidência. E o peito de peru, que é esse alimento, esse produto alimentício ali embutido, ele é sim um alimento que está relacionado à inflamação, indiscutivelmente, tá? Então, aqui só para fechar a história lá que eu estava contando no começo, que eu escolhi a nutrição quando eu saí justamente dessa profissional, assim, que eu fui, e eu saí muito frustrada dali, porque eu cheguei, assim, querendo muito acolhimento dela, sabe? Não queria mais uma dieta, e eu saí dali com uma dieta pronta, cheia de produto ali alimentício. Aí eu falei, nossa, eu acho que realmente quantas mulheres que devem estar cansadas de dieta como eu, e que tem todos esses sinais que eu tenho, assim, que estão com a saúde comprometida, e que se pegarem uma dieta, assim, não vão seguir, porque não vão conseguir resolver. A dieta não resolve esse tipo de problema, assim. Vai muito além do emagrecimento. Nem para emagrecimento as dietas funcionam, como eu sempre bato aqui na tecla com vocês, né? Porque se funcionasse, vocês teriam feito só uma, não tantas. A cada semana que eu faço aqui de aulas, gurias, eu descubro uma dieta nova, assim. Até se aqui quem estiver comigo, me falem aqui qual dieta vocês já fizeram, assim, a dieta mais maluca. Essa semana eu descobri a dieta da maçã, que eu não conhecia a dieta da maçã.
Aí aqui uma seguidora falou que ela passava a semana inteira comendo maçã. Mas então vamos pro próximo alimento, que também é um alimento bem vendido. Gurias, o segundo alimento também, na verdade é uma bebida. Eu trouxe algumas bebidas também e alimentos, assim. E produtos alimentícios, né? Essa bebida, ela já foi muito vendida há um tempo, por causa do nome, né? Porque a indústria, ela é muito, muito inteligente nos nomes. Então eles chamam de água tônica. Quem aqui já tomou água tônica achando que era saudável? Essa mensagem, e vocês vejam, né, como que o trabalho que eu faço aqui é muito junto com vocês, porque isso pra mim era algo que eu já sabia, né, já sabia que era algo que prejudicava ali a saúde intestinal. E aí eu lembro que um dia uma seguidora perguntou isso pra mim, ela perguntou, é água tônica, posso tomar no lugar da água? Uma coisa assim, ela perguntou. E eu escrevi ali o que era água tônica e recebi um monte de mensagens me falando, nossa, eu não sabia, eu tomo todo dia, eu achei que era saudável, eu achei que era tipo uma água com gás. Então, vocês vejam como que o nome ser água tônica induz, né, a pessoa a consumir aquilo ali todo dia, achando que é saudável. E não é, tá, gurias? É um refrigerante, tá? Ele é um refrigerante como muitos outros que vocês encontram por aí e acaba passando desapercebido, assim, pela questão do nome, tá? Mas essa bebida, ela tem um gosto amargo, pra quem já experimentou, tá? Então, vocês têm uma falsa ilusão de que ela não é tão doce, mas ela tem uma quantidade bem grande, sim, de açúcar, tá? E a gente pode encaixar ela na categoria de refrigerante. Então, se você toma todo dia, né, ou se você substituir o refrigerante pela água tônica, saiba que você tá trocando 6 por meia dúzia, assim, porque você não tá trocando um alimento ali, né, uma bebida ali extremamente açucarada, um produto alimentício por uma bebida mais saudável. Então, são muito parecidos, tá? Ela é geralmente adoçada ou com xarope de milho, tá? Ou com um açúcar mesmo. Então, inclusive, em questão de calorias, se a gente compara com refrigerante, é muito parecida. Ela tem um teor um pouco menor de açúcar, mas em compensação ela tem outros produtos ali químicos. E muitas vezes tem várias que eu olho, porque volta e meia eu gosto de olhar os rótulos delas assim no mercado. E eu vejo que muitas delas têm aspartame, que é um adoçante artificial que a gente já tem estudos que mostram que, inclusive, o consumo frequente desse adoçante, do aspartame, está relacionado com dores de cabeça, também está ligado a problemas, até tonturas, náuseas, tem muitos estudos relacionando isso, tá? Então, assim, é interessante, até com déficit de atenção, tem alguns falando sobre o uso do aspartame. Então, fiquem muito atentas a todos esses produtos que têm aí aspartame e a água tônica. Eu, inclusive, essa questão de rotulagem, assim, eu sou uma grande crítica dessa questão de vender um negócio que é um refrigerante com o nome de água, né? Deveria ser refrigerante tônico, né? Não água tônica, assim, porque daí induz a pessoa que ele tá no mercado, tá rápido, não tem tempo, pega, leva pra casa. Como tem uma quantidade muito grande de açúcar, aquilo ali super estimula, né, as papilas gustativas e você quer sempre aquela bebida açucarada ali, ao invés da água, ao invés de algo realmente que não é tão açucarado, né? Porque, gurias, naturalmente, assim, a gente não foi feito, a nossa fisiologia, assim, não foi feita pra gente consumir uma quantidade tão grande de açúcar, como a gente vem consumindo, assim. Então, por isso que muitas, quando comem uma fruta, quando fazem uma água saborizada, o que é uma água saborizada? É uma água que você coloca ali especiarias, que você coloca um alecrim, que você coloca, de repente, uma rodela de limão, experimentam aquilo e falam, eu não gosto, é muito ruim, não tem gosto de nada, sabe? Justamente por esses hiperestímulos, assim, que vocês vão consumindo nesses produtos alimentícios, tá? Vamos pro próximo aqui, a gente vai pro terceiro, então, tá? O terceiro, bebida, aqui vamos falar mais uma bebida, que são os sucos de caixinha, tá? O que acontece com os sucos de caixinha, gurias? Quando a gente vai no mercado, são, assim, prateleiras e prateleiras de suco de caixinha, né? E o que acontece? Quando vocês chegam ali no mercado, gurias, eu sei que muitas de vocês não sabem disso, mas assim, só para exemplificar, por exemplo, quando um anunciante vai colocar um produto no mercado, ele paga pela altura que o produto tá? Então, por exemplo, assim, tu vai lá no mercado e tu vai comprar um suco de caixinha. Aquele suco de caixinha que estão mais perto de você, assim, mais na sua altura, eles são geralmente os que se pagam mais, é onde o anunciante paga mais caro para estar ali. Então, geralmente são indústrias que têm muito dinheiro e não necessariamente são indústrias que fazem alimentos mais saudáveis, tá? E ele tá ali nos seus olhos. A gente tem, inclusive, estudos que eles fazem, assim, para entender o perfil de consumidor, como o consumidor consome.
E o consumidor, quando chega no mercado, ele tá sem tempo, então ele quer que sempre... Podem observar como é que vocês fazem quando vão ao mercado. Eu até tento me treinar muito, assim, porque isso a gente estuda muito numa parte da nutrição, que é mais essa questão de rotulagem, para entender como é que funciona esse comportamento do consumidor, e a gente começa a analisar muito, assim, observem como é que vocês agem quando vocês vão ao mercado. Se vocês geralmente não vão querer comprar aqueles alimentos que estão naquela prateleira aí na altura de vocês. E aí eu já quero avisar que geralmente esses alimentos são os alimentos onde a indústria paga mais caro para deixar ali, então são os alimentos dessas marcas muito açucaradas, de marcas que têm muitos aditivos químicos. Então sempre olhem para baixo, vejam o que tem nos cantos ali, porque aqui principalmente quando a gente fala de suco de caixinha, gurias, o que acontece no suco de caixinha? A grande questão deles, né? É a quantidade de fruta que tem ali muitas vezes, porque a quantidade de fruta é muito pequena perto da quantidade de aditivo químico que tem, tá? E a gente já analisou alguns sucos assim em laboratório para entender o que tinha ali dentro, tá? E a grande maioria deles, gurias, é uma quantidade excessiva de açúcar, uma baixa quantidade de fibra alimentar. O que faz muito bem para o nosso intestino? São as fibras, a gente sempre fala sobre isso aqui. Nesses sucos de caixinha, muitos deles são coados, então eles tiram as fibras e aí eles colocam ali muito produto para aquilo ali ficar realmente com mais tempo de prateleira. E para durar mais tempo, precisa colocar mais condimento, mais produto químico. Então eu sempre gosto de falar as frutas, né? Toda fruta que a gente fala que é super bom comer, que a Organização Mundial de Saúde recomenda que se coma de 3 a 5 porções de fruta por dia, é para ela ser comida. Não é para ela ser tomada, tá? Então, assim, aqui a gente vai tomar água, a gente vai tomar uma água saborizada, a gente pode fazer o nosso suco em casa, tá? Sempre o suco que você fizer em casa é muito melhor. Só que ainda assim, o suco que você faz em casa, você precisa enxergar aquele suco como uma refeição que você está fazendo. Ele não é a mesma coisa que tomar uma água. E aqui no processo de emagrecimento, principalmente aqui para as mulheres que me falam essa dificuldade de perder peso, muitas vezes, gurias, tá nesses detalhes, assim. Vocês já têm uma alimentação saudável, mas de repente, por exemplo, um suco de laranja, tá? Um suco de laranja, se você consome ele não percebendo que ele é uma refeição ali, né? Se você coloca 2, 3 laranjas, pensa, são 3 porções de frutas que vocês estão consumindo. E aí se você come junto, de repente, com um sanduíche, com a janta, olhem a quantidade já de calorias que é. Então, infelizmente, tá? Para algumas mulheres, quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que ficar muito atenta aos detalhes, assim. E aqui no suco de laranja, principalmente, tá? Para quem já tem ali uma glicose um pouquinho elevada, para quem tem... Eu sei que muitas de vocês aqui que fizeram parte do evento, do plano que a gente fez, responderam lá o formulário, me falaram que estavam com a glicose elevada, que estavam com resistência à insulina já. Então, a questão dos sucos, tenham cuidado, prefiram sempre a fruta. Tenham um hábito, gurias, de consumir a fruta, de comer a fruta, né? Lembra disso, assim, eu sempre gosto de falar, a fruta é feita para ser comida, né? Para tomar, a gente toma uma água, a gente faz, de repente, uma água saborizada, tá? E aí agora a gente vai chegar então aqui em um alimento que também me receitaram nessa primeira dieta aí que eu falei, que foi o motivo que me fez escolher a nutrição, assim, que eu já tava meio querendo, meio não querendo, mas aí quando eu fui nessa nutricionista e eu vi ali o acompanhamento que eu tive, o atendimento que eu tive, me deu muita vontade de fazer algo diferente, e aí eu acabei indo pra nutrição, troquei de curso. Foi também porque ela me colocou na minha dieta, não bastasse ter colocado o peito de peru em várias refeições, ela também me colocou gelatina. E aí que a gelatina, gurias, é um ponto, assim, que a gente não tem como aceitar, sabe? Que você vai numa nutricionista clínica, que você fala pra ela que quer melhorar a saúde, e eu ainda cheguei pra ela e falei assim, eu não disse, eu quero emagrecer. Eu falei, olha, eu quero melhorar os meus sinais de constipação, eu quero dormir melhor, eu quero melhorar esse inchaço. Eu tinha um inchaço corporal que me incomodava, assim, sabe? Que chegava a doer mesmo, assim, o corpo. E aí me mandar a gelatina. O que acontece com a gelatina, gurias? Ela é feita ali, é um alimento feito com restos, então, de animais, com ossos, tá? É algo que não tem uma densidade nutricional ali, que a gente pode substituir facilmente por outro alimento, tá? Só que, infelizmente, é muito vendida, é muito propagada como saudável. São muitas dietas com gelatina, receitas com gelatina. A gente já sabe que pode substituir em qualquer receita, inclusive para quem tem essa dúvida, pelo agar-agar, tá? Que é uma alga que é muito mais saudável, tá? Então vocês podem substituir com tranquilidade, assim.
Em questão de encontrar, assim, hoje em dia, até em alguns mercados vocês já encontram agar-agar, fica igual, fica muito parecido, a textura, tudo, assim. Então, a gelatina, quando a gente fala aqui em alimentos para o intestino, é preciso ter muito cuidado, tá? Porque, de novo, é um produto ali alimentício que é para ser feita ela. Eu juro pra vocês, se vocês colocarem na internet como é feita a gelatina, vocês não comem mais. Inclusive no hospital, é algo que a gente se questiona bastante, assim. Eu estagiei no hospital e eu me lembro que eu tentei, quando eu estive lá, a gente tinha que fazer, um dos trabalhos era para criar um projeto ali na parte de alimentação do hospital. Eu lembro que eu tentei, assim, de repente colocar outra coisa e tal, mas é um desafio, né, guria, assim, toda uma questão ali. Vejam que a gelatina, ela é muito entregue lá para pacientes doentes, tá? Por que ela é entregue para pacientes doentes? Porque para pacientes doentes com uma patologia associada, lá no hospital tem mais de 30 tipos de dieta, eles acabam colocando a gelatina como uma maneira de encontrar ali, de repente, do paciente comer alguma coisa ali, ser barato também, porque tem que ser barato para o hospital. Então lá a gente encontra bastante, assim, mas é tudo dentro de um contexto, né, de hospital, de saúde pública, que é complicado mexer, assim. Eu até tentei propor um projeto quando eu fiz o meu estágio lá, mas eu entendi, conversei com a Nutri, né, ela me passou as informações que não era bem assim e tal, e ok. A gente fica, né, frustrada porque sabe que é um produto ali que não faz bem, mas na casa de vocês, se vocês têm a opção, gurias, pelo amor de Deus, fujam, tá? Eu tô vendo aqui, ó, que a Edileuza me falou, nossa, já me receitaram esses 2 alimentos. Vejam, gurias, como que eles são realmente amplamente divulgados por aí. E não tem nada de saudável, tá? Principalmente quando a gente fala aqui em emagrecimento, mantendo a saúde intestinal de vocês, que é o que realmente eu tanto falo aqui. Não adianta nada vocês emagrecerem 2 quilos por semana e na outra semana vocês recuperarem. Por quê? Quando vocês fazem um emagrecimento só cortando calorias, passando fome, sem entender de fato o que é esse processo, vocês não conseguem sustentar. E por que eu falo isso aqui, gurias? Eu atendo mulheres, assim, de todas as idades, tá? Mulheres na menopausa, mulheres que estão, assim, saindo, por exemplo, do ensino médio, assim, e querem começar, vão morar sozinhas e querem entender o que comer e querem aprender a fazer suas refeições sozinhas. E o que eu vejo em todas elas é algo assim, que eu passei por isso também, né? Que é essa relação com a comida muito complicada desde sempre, desde a adolescência, desde a primeira dieta que fez, já começou a restringir, já começou a sofrer com efeito sanfona. Então isso vem de muito tempo, assim. Então eu sempre gosto de falar, é muito melhor vocês encontrarem uma alimentação que vocês conseguem manter, né? E como é que a gente faz isso? É aos poucos, é através de pequenos hábitos, são pequenos ajustes, tá? Então aqui, o que vocês podem fazer em relação a esses 6 alimentos? Se vocês consomem todos os dias, comecem a reduzir. Principalmente para as gurias que me falaram aqui, que recebem, ó, a Vanessa falou verdade, minha tia é diabética e vinha muita gelatina no hospital. Sim, para pacientes diabéticos a gente manda muita gelatina, por quê, gurias? Porque o diabetes tem toda essa questão ali, né, com o metabolismo da glicose. Então a gente tem que ter muito cuidado para enviar, por exemplo, alimentos ali para eles que podem aumentar aquele açúcar, porque muitos deles já estão ali numa situação agravada. Então a gelatina, a gente envia a gelatina ali para conseguir manter aqueles marcadores ali sanguíneos satisfatórios, tá? Mas aí lembrando, já são pacientes mais agravados, já são pacientes que estão ali num ambiente realmente de controle, assim. Que ainda assim, na minha opinião, a gente poderia adaptar mais, né? Como eu falei aqui, tem questões, né? São esferas que a gente não consegue ainda melhorar, enfim, são várias questões. Mas na casa de vocês, pelo amor de Deus, assim, não tenham gelatina, não faz sentido nenhum, sabe? Evitem, porque faz muito mal para a saúde intestinal mesmo, assim. Aqui a gente falando de saúde intestinal, porque tá relacionado a todos aqueles sintomas que vocês me trouxeram antes aqui, tá? Então agora vamos falar do último alimento que eu separei aqui para falar com vocês, que é um alimento que talvez gere um pouquinho de polêmica, porque eu sei que muitas também recebem nas suas dietas aí e tal, mas eu quero dar minha opinião sobre esse alimento, gurias, tanto a minha opinião aqui como nutricionista clínica, tá? Mas também com o que a gente tem hoje já de estudos e pesquisas falando sobre esse alimento. Por quê? Eu recebo, desde essa época, tá, que eu trabalhei no hospital, o que eu mais via lá eram pessoas de todas as idades com intoxicação alimentar. Muito frequente. E aí, quando a gente ia investigar o que a pessoa tinha comido, ela tinha comido algo que tinha esse alimento, tá? Qual é o alimento aqui que eu vou falar? É o salmão, tá? Inclusive, hoje, uma seguidora também colocou pra mim, ela disse assim,
O salmão, o que tu acha sobre o salmão? Sempre que eu como eu tenho diarreia, mas eu vejo muitos nutris indicando. O que a gente precisa entender, gurias, sobre a questão do salmão, tá? A gente tem muitos estudos já, e isso vocês encontram com facilidade na internet, tá? Que o salmão tem muitos benefícios para a saúde, a gente tem a própria padrão alimentar lá do Mediterrâneo, que é muito estudado, né, por muitos benefícios de saúde e tal. Só que assim, é um padrão que ele acontece lá no Mediterrâneo, tá? Lá onde eles conseguem ter esse salmão selvagem, que a gente chama, tá? Que é o salmão realmente pescado, que não é um salmão criado em cativeiro. O salmão que tem aqui no Brasil, gurias, a maior parte do salmão que a gente encontra naquele restaurante caríssimo lá que você já foi, tá? E eu tô falando isso porque eu fiz uma ampla pesquisa já sobre o salmão para poder trazer a minha opinião aqui para vocês, de tanto que eu comecei a ver pessoas que tinham intoxicação alimentar por causa de comida japonesa, de salmão. Semana passada, inclusive, uma amiga minha me falou que tava até com medo que tivesse, de repente, contraído, né, essa variante, que ela não sabia, porque ela tava com muita diarreia, mas ela tinha comido no dia anterior comida japonesa. Então, vejam, observem como que é com vocês, assim, e lembrando sempre, gurias, que essa alergia que vocês podem sentir não é no dia seguinte, às vezes demora um pouquinho, cada organismo reage de um jeito. Então, eu vejo que essa venda, as pessoas que vendem o salmão, né, eu como todo dia salmão, aí a dieta low carb é só salmão, né, a alimentação saudável é um salmão e uma folha verde no máximo. Aquilo ali induz, principalmente quando a gente vê nutricionistas vendendo isso, assim, né, mostrando isso, induz para vocês que é algo extremamente saudável, até quando a gente escuta sobre a alimentação do Mediterrâneo. Eu lembro que na faculdade eu fiz muitas pesquisas sobre uma alimentação, qual que seria a melhor alimentação para melhorar processos inflamatórios, assim, e eu estudei muito 3 tipos de alimentação, assim, estudei muito alimentação do Mediterrâneo, muito alimentação plant-based, e estudei também a dieta DASH, né, uma alimentação DASH que a gente tem lá, que tem muitos estudos falando sobre melhora lá de perfil lipídico e tal. O que eu pude observar, assim, quando a gente vai falar dessa alimentação com muito salmão? Que ela funciona lá para eles, mas é porque o salmão é pescado lá. Eles têm outro padrão de vida lá, outro estilo de vida lá. Não tem como a gente querer ter uma alimentação como a do Mediterrâneo se a gente tá aqui no Brasil. Então, eu vejo que isso acaba trazendo, assim, essa questão do salmão ser vendido como saudável num país que ele é totalmente criado em cativeiro. Mas qual o problema de criar em cativeiro? Por que eu não posso consumir? Por que ele não é saudável? É porque a maior parte, gurias, quando a gente fala aqui desses cativeiros, eles mantêm esses animais ali, tá? Com muitos antibióticos, tá? E isso pode causar uma série de doenças, tá? Inflamações, tem muitas pesquisas já nesse caminho. A gente precisa entender que tem um tempo muito grande para a ciência conseguir realmente fazer suas pesquisas, encontrar realmente ali evidências, né? Aqui o salmão eu quero deixar claro que é bem diferente lá do peito de peru, porque o peito de peru a gente já tem comprovação científica da Organização Mundial de Saúde. Aqui eu tô falando de pesquisas e tô falando de novo aqui da minha parte mesmo, da minha experiência clínica, assim, do que eu vejo muito em pacientes que sempre que comem passam mal e muitas vezes nem imaginam que é o salmão porque ele é vendido muito como saudável. Outro ponto que eu queria muito deixar aqui, abrir assim uma reflexão para vocês, porque a gente tem aqui no Brasil, gurias, toda uma sistematização assim de leis para se vender algum alimento, por exemplo, tá? Se você vai abrir um restaurante, não é assim, eu vou abrir um restaurante. Você tem que seguir ali uma série de normas, né? A gente tem ali um monte de protocolo para seguir. Então, por exemplo, no Brasil é proibido se vender carne crua, tá? Você não pode vender. Por quê? Porque a gente sabe que na carne crua tem um monte de micro-organismos, vírus que pode gerar um monte de doenças. Mas a gente tem aqui uma abertura na lei para vender salmão cru. Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa ter esse olhar, assim, esse cuidado. Principalmente, tá? Se você vai comer salmão em lugares que você não sabe a procedência do salmão. E se vocês forem pesquisar e forem olhar essas pesquisas, vocês vão ver que a maioria aqui desse tipo de alimento, assim, é realmente criado em cativeiro. Tanto as gurias, se vocês forem ver até a cor deles, eles modificam até a cor, aquele laranjado, ele nem é naquela cor, eles colocam também corante. Então, na verdade, assim, é um alimento que é vendido como saudável, não é, tá? Eles se alimentam ali por soja transgênica. Então, realmente,
tenham muito cuidado, assim, quando vocês forem consumir. E se vocês forem consumir, observem como o corpo de vocês reage. Principalmente para quem já consome o salmão, depois coloca mais shoyu, que já tem uma quantidade alta de sódio. Tudo isso ali na saúde intestinal de vocês vai inflamando. E pode ser que na primeira vez você não sinta nada, mas conforme o tempo você vai sentindo mais, tá bom? Gurias, esses eram os alimentos. Um beijo, nos vemos aqui nos stories.